Se você chegou no canal agora e não tá entendendo nada dos últimos vídeos que estão rolando por aqui, eu vou te explicar. Está rolando a série Feliz Vida Nova, onde durante um mês eu vou postar um vídeo diariamente falando sobre coisas que nós temos que melhorar em nós mesmos antes de planejar as metas do próximo ano, para que assim a gente seja realmente mais feliz, mais produtivo e trace aí metas realizáveis. Mas primeiro a gente precisa melhorar algumas coisas internamente para chegar ao que é realmente prático. E hoje nós vamos falar justamente de autoestima. Você já imaginou na quantidade de coisas que nós poderíamos fazer, realizar, conquistar, se nós acreditássemos mais em nós, nas nossas capacidades? A forma como a gente se vê afeta diretamente tudo aquilo que a gente faz. Talvez seja por isso um dos motivos pelos quais entra ano e sai ano e aquela sua mesma meta ainda está naquela lista de não alcançados. Provavelmente você já passou por alguma situação que te deixou sobrecarregado. E toda pessoa que está sobrecarregada, ela começa a ficar cansada, ela começa a ficar frustrada porque ela tem algumas coisas para fazer durante o dia e ela não consegue terminar o dia com aquelas coisas realizadas. Isso começa a gerar um sentimento até de decepção por não conseguir realizar as coisas que tem. E esse sentimento de decepção acaba levando você a não acreditar que é capaz de fazer aquelas coisas e de repente até a procrastinar, ou seja, deixar sempre tudo para depois e depois e depois. Pronto, você já tem todos os ingredientes que precisava para formar a sua baixa autoestima. Mas antes de falar um pouquinho sobre baixa autoestima, vamos entender um pouquinho o que é autoestima. Autoestima nada mais é do que saber o quanto você gosta de você mesmo. E é justamente o quanto você gosta de você mesmo que vai fazer com que você tenha uma autoconfiança e uma autodisciplina. Aos que são religiosos e que talvez vejam esse vídeo e comecem a pensar que, ai, que balela isso que essa menina está dizendo, saiba que, inclusive, biblicamente, tudo isso que eu estou falando sobre autoestima faz sentido. Jesus disse que nós temos que amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Isso quer dizer que Jesus sabia o quão difícil era para a maioria das pessoas gostar de si mesma. E quando a gente não gosta de si mesmo o suficiente, a gente tem dificuldade de amar o outro ou de enxergar o lado bom no outro, porque isso realmente é um reflexo do que sentimos por nós mesmos. E mesmo que a gente consiga amar intensamente essa outra pessoa, muitas vezes amamos de forma errada, porque confundimos a nossa insegurança com possessividade, com excesso de ciúmes, com excesso de controle sobre o outro. Justamente porque tudo que temos sobre nós ainda não é bem resolvido. O fato de a gente não se amar o suficiente faz com que a gente confunda todos os sentimentos, que às vezes até tem uma boa intenção, em relação ao outro. Então, biblicamente, isso também faz todo sentido. Então, como saber se a sua autoestima é boa ou ruim? Existem várias coisas que podem detectar se você tem uma boa ou uma ruim autoestima, mas algumas coisas assim costumam ser frequentes. Por exemplo, você passa muito tempo pensando por que você é do jeito que você é. Você tende a ter uma visão muito negativa das coisas e às vezes é uma pessoa que reclama demais e que tem a reclamação como uma qualidade do seu comportamento, da sua personalidade diariamente, como já foi falado nesse vídeo aqui. Você geralmente está muito cansado e esse cansaço pode ser físico como também pode ser mental. Na maioria das vezes você prefere estar sozinho. Você geralmente tem medo do novo e tem medo de assumir riscos. Você se vê como uma bomba, como alguém que pode estragar tudo ao seu redor. Todos esses sentimentos que eu acabei de falar podem nos dar uma vida bem limitada, podem diminuir a nossa autoconfiança e podem fazer com que a gente não atinja as nossas metas e até não seja feliz. Então a gente precisa trabalhar essas coisas para a gente melhorar. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é justamente tentar trabalhar a nossa autoconfiança, é passar a acreditar de que nós somos capazes, é começar a ver o que nós temos de bom. Eu acho que uma boa forma de fazer isso é criar metas pequenas, diárias, que sejam alcançáveis, para que a gente consiga começar a ver, caramba, eu consigo fazer isso, eu consegui realizar isso, e isso vai trabalhar a nossa autoconfiança. Pode ser desde uma coisa boba, como por exemplo, a partir dessa semana eu vou chegar pontualmente às 8 horas no meu trabalho, porque assim eu consigo, no horário da manhã, realizar mais coisas, que é o horário que eu já sei que eu sou um pouco mais produtiva, e aí eu consigo chegar mais cedo na minha casa e realizar coisas pessoais também, que vão me fazer bem. Como pode ser também metas que abranjam outros aspectos da vida, mas que vão gerar em você esse sentimento de autoconfiança, de que você pode realizar. Segunda coisa que você pode tentar é sair do seu casulo. Saia de casa, se relacione com as pessoas. Pare de achar que a solidão é a melhor companhia e pare de achar que você vai estragar o programa de qualquer pessoa se você estiver lá.
tá? É bom que você se relacione. Quando a gente se relaciona, a gente conhece outras pessoas, a gente ouve as experiências delas, a gente aprende com elas e a gente, inclusive, é capaz de perceber no que a gente é melhor do que elas. E isso não é egoísmo, isso é autoconhecimento. E isso faz muito bem para uma pessoa que tem baixa autoestima. Outra dica legal é você se arriscar, é você aceitar o novo, mesmo que você tenha medo de fazer aquilo, ou mesmo que você não saiba onde vai dar. Medos todos nós sentimos, e é bom quando você se arrisca porque você consegue justamente perceber isso, que tanto uma pessoa que tem uma boa autoestima, quanto uma pessoa como você que tem baixa autoestima, todas elas têm medos, todas elas sentem um pouco de medo diante do novo, nenhuma delas sabe onde aquilo vai dar, e todas elas têm a chance de conquistar aquilo, e pode também, como qualquer outra pessoa, dar errado. Isso não é, o fato de conquistar ou não conquistar não é exclusivo a você. Você não é fracassado quando não consegue alguma coisa, quando se arriscou. Você é fracassado quando simplesmente não tenta, porque você não sai do lugar. Se você tentou e não deu certo, paciência, pula pra outra. É assim com todo mundo. Agora, você não pode ficar no seu lugar por medo de achar que sempre aquilo vai dar errado, sempre, sabe, nunca vai dar certo. Você precisa se arriscar, como todo mundo faz. E como todo mundo pode se frustrar ou pode simplesmente conquistar. Outra coisa que você precisa tentar é ficar perto daquilo que te motiva. O que te dá essa sensação de produtividade, de alegria, de ânimo? É uma música? É uma banda favorita? É um livro? É um vídeo, um canal no YouTube? É um filme? É uma religião? É uma crença em alguma coisa? É o seu trabalho? É algum curso? Fique perto de coisas ou de pessoas que te motivem, que te inspiram, porque isso vai ajudar a levantar o seu astral, o seu ânimo e vai te ajudar a ser muito mais produtivo, a acreditar muito mais em você. Você precisa se espelhar em coisas ou pessoas que melhorem o seu ânimo, que melhorem o seu dia, porque isso vai te incentivar assim sem sombra de dúvida. E acho que o principal conselho seria parar de se comparar. Cada pessoa nesse mundo é única, ainda que elas sejam gêmeas. Sabia disso? Nenhuma pessoa é igual a outra. O outro vai ser sempre o outro e você vai ser sempre você. Nenhum de nós pode viver outra vida além da nossa. Então é uma besteira cair nessa de comparação, porque a comparação com certeza é algo que vai gerar frustração em nós e algo que vai prejudicar ainda mais a nossa autoestima. Como eu disse, é impossível ser o outro. Nenhum de nós vai ter a vida do outro, mas a nossa vida pode ser muito melhor quando a gente encontra aquilo que a gente tem de melhor, de forte, e a gente passa a apostar nisso, a focar nisso. A gente só pode viver a nossa vida, a vida que a gente tem, e a gente tem que procurar melhorar a nossa vida e não ficar se comparando com a pessoa ao lado. Mas se nada disso que eu falei pra você funcionar, procure uma ajuda profissional. Leve isso a sério. Você precisa se amar, você precisa reconstruir a sua autoconfiança, precisa ter uma boa autoestima, isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então se você sentir que já está num caso muito extremo, ou melhor, nem espere ficar no extremo, procure uma ajuda profissional. Um profissional é a pessoa que melhor pode te ajudar, ele vai te orientar muito mais. Tudo que eu falei aqui são dicas de como eu vivencio leitores que me escrevem que têm baixa autoestima, ou pessoas na família, sabe? Eu mesmo já tive alguns momentos de baixa autoestima na minha vida e que fui melhorando com essas dicas, mas com certeza uma ajuda profissional vai te ajudar muito mais. Agora, o que eu posso te dizer com toda certeza é que você é muito maior do que seu tamanho, você é muito mais forte do que imagina ser, você é muito mais capaz do que você imagina e você é muito mais adaptável ao novo do que o seu comodismo diz que você é. Apaixone-se por você. Quando isso acontecer, você vai perceber que todo o resto de bom da sua vida é uma consequência. Tudo nasce do amor que temos por nós mesmos, esse amor se reflete no que entregamos para as outras pessoas, naquilo que fazemos, e isso vai gerando com certeza muito mais felicidade e muitas coisas melhores para a nossa vida. Eu desejo que você alcance isso e, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você superou alguma fase de baixa autoestima na sua vida, comenta aqui para ajudar outras pessoas, dê um curtir nesse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso e continue me acompanhando. Tem muito vídeo pela frente pra gente melhorar e ter uma feliz vida nova.